O Banco Central recusou-se a detalhar as reuniões entre o seu presidente, Gabriel Galípolo, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ao receber o questionamento sobre a transparência em encontros de alto nível, justificou que a decisão, conforme resposta ao jornal O Globo, tem base em possíveis ameaças à segurança do Estado e da sociedade. O Banco Central disse que não faz registros oficiais de encontros entre seu dirigente e autoridades superiores. Essa posição contrasta com uma afirmação do Galípolo em coletiva em 18 de dezembro. Ele disse na época, abre aspas, todas as reuniões, mensagens e comunicações relacionadas ao caso Banco Master foram documentadas. Fecha aspas. Luiz Arthur Nogueira, o Banco Central é uma autarquia que tem como principal compromisso com a sociedade a manutenção do valor intrínseco da moeda, ou seja, evitar que a inflação tire poder aquisitivo do brasileiro. Mas ele deve dar respostas à sociedade e se em algum momento o seu presidente ou algum dos diretores teve alguma reunião que possa impactar nessa situação, em qualquer outra responsabilidade do Banco Central, deveríamos saber ou não. Perfeito, Segré. Se o Banco Central é o guardião da moeda, ele precisa ter credibilidade. Essa é a palavra. Credibilidade. Você só tem credibilidade se você é transparente. Porque se você não é transparente, você gera suspeitas. E a partir do momento que as pessoas suspeitam de você, a credibilidade vai para o ralo. Então, Segré, o caso aqui precisa ser investigado. Eu já disse, desde a gestão de Roberto Campos Neto envolvendo o caso Banco Master. Sim, Galípolo, você precisa explicar suas reuniões com Alexandre de Moraes. Porque, afinal de contas, a gente ficou sabendo que a esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane Barros, tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Então, por que você, Alexandre de Moraes, tinha tanto interesse em conversar com Gabriel Galípolo nesse contexto de Banco Master, para saber se o Banco Central iria ou não liquidar o Banco Master? Mas não é só a reunião com Alexandre de Moraes que você, Galípolo, tem que se posicionar. E a reunião com Lula e Vorcaro no Palácio do Planalto, articulada por Guido Mantega, que recebia R$1 milhão por mês do Banco Master, justamente para fazer esse jogo político. O Lula teria se encontrado com o Vorcaro 4 vezes. Quem está falando isso foi hoje, agora há pouco, o governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Ele foi questionado há pouco, lá em Brasília, pela imprensa, se ele não iria revelar a tal da história, da visita na mansão do Vorcaro. Ele disse, olha, esse tipo de encontro entre políticos e banqueiros é comum. Veja, o presidente Lula se encontrou 4 vezes com o Vorcaro. Quem está dizendo foi o governador do Distrito Federal. Então, Galípolo, você representa o Banco Central, um órgão independente, autônomo, que precisa ter credibilidade. Se explique, diga o que você conversou com Alexandre de Moraes e por que a reunião não está divulgada na agenda, e explique o que você conversou com Lula, Vorcaro e Mantega no Palácio do Planalto. Repito, o Banco Central precisa ter credibilidade. Professor Suano, o Banco Central perdeu a credibilidade também porque o STF está ruim das pernas. O Congresso está fraquinho. O Banco Central ficava como interessante, porque ele mesmo, contrariando a pressão política, manteve a taxa de juros alta para conter a inflação. Mas agora com o Banco Master e as reuniões com Moraes, parece que pisou na bola. Segré, eu sempre olhei para o Banco Central com a necessidade de que houvesse uma total transparência e autonomia. Tá? É interessante que eu sempre tive uma divergência, eu sempre tive uma angústia com relação a Gabriel Galípolo. Veja, quando você olha a função do Banco Central num sistema político que está totalmente deturpado, você não pode esperar do Banco Central que ele cumpra apenas isso, que ele cumpra apenas a questão da moeda, porque é isso que se espera dele. Mas aí você diz, como você não pode esperar se é isso que você espera dele? Porque você tem que olhar aqueles que são indicados, porque aí mostra que ele é autônomo, mas não é independente, indicados politicamente e sabatinados politicamente. Qual é o vínculo de suzerania e vassalagem que ele tem com aquele que o indicou? Qual é a grande questão?
Eu sempre questionei, e era o debate que eu sempre tive com o Arthur, e o Arthur sempre foi muito técnico, e eu sempre critiquei que eu dizia assim, o problema não é a preservação dos juros ou aumentar os juros da taxa Selic. Porque quando você aumenta os juros da taxa Selic, você é um efeito virado daqui a 16 meses, 12 a 16 meses. A questão é qual é o planejamento estratégico daquele vassalo que está submetido a fazer um comportamento que cria a sensação de que ele é idôneo e que ele vai se comportar tecnicamente para que ele ceda no momento certo. E o ceder no momento certo pode tanto significar, a partir daí ele cria uma ilusão de que haverá uma redução dos juros para tentar capitalizar e dinamizar a economia favoravelmente no processo eleitoral, ou ele atuar em outros aspectos que possam beneficiar o governo. E aí está começando a mostrar o outro lado da moeda, que é esse, atuar de uma maneira que possa estar favorecendo indivíduos comprometidos e indivíduos questionáveis, para não ser processado e dizer que eu estou chamando que são criminosos. Mas aí já mostra que ele não é uma figura tão impoluta. Ou seja, é alguém que tem que se explicar para mostrar que ele não está mancomunado, que ele não faz parte de um grande esquema. Eu vou pegar para encerrar, vou ser bem rápido. Eu fico sempre muito feliz quando o Caivano fala da questão do Tomás de Lampedusa. Por quê? Porque quando eu tinha 25 anos, eu li a Constituição brasileira. Eu participei de um debate muito grande e foi um período em que eu destentava sempre o Tomás de Lampedusa e dizia, no Rio Gato Pardo é muito claro aquilo que ele fala. Para que tudo permaneça como sempre está, tudo terá que mudar. A questão é o que deve mudar para que algo e o que deve permanecer. Essa que é a grande jogada. Claro. E aí, quando a gente vê, eu me lembro que as pessoas riam da minha cara na outra emissora, e eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque realmente eu não estou só, entendeu? E a gente olha aí, o que é que tem que ser mudado? A pergunta varia na questão estratégica. Podem ser pessoas e algumas estruturas para manter a máquina. Qual é a estrutura? Pode vir, não, precisamos de um código de ética. Ou quem são as pessoas para que a máquina, a estrutura permaneça a mesma coisa, porque essa é uma máquina que quem entra nela não quer mais sair. E pode ficar milionário e passa o tempo inteiro trabalhando para que ninguém mais entre, exceto a sua curriola. Então é uma máquina perfeita para o erro. Eu diria, uma vez eu caminhando no Congresso, Segre, eu trabalhei muitos anos lá no Congresso, eu caminhava, as pessoas me perguntaram, por que você se sente tão mal? Diz, porque vocês não conseguem sentir o cheiro de enxofre aqui. Isso aqui é um inferno, isso aqui retira energia. A maldade, ela caminha por lá. Para você entrar naquele ambiente e sair, como Virgílio saiu do inferno com Dante, acompanhado pelo Dante, sinceramente, cara, você tem que realmente ter uma alma pura. Tem. Porque aquilo fede. E aí a gente vê como é que a gente muda essa máquina. Essa máquina ela foi feita para preservar a maldade. Você entra lá, é só traição, é só maldade, é só egoísmo, é só ambição, é só vaidade, é só destruição de tudo que está à sua volta. Quando a gente chega para a sociedade... Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. O que chega para nós é centésimo da maldade que eles têm dentro do coração, da maldade que eles fazem lá. Por isso, quando a gente pega e encontra pessoas que são boas, que estão lá dentro, a gente tem que reverenciar mesmo, que são pessoas de se tirar o chapéu. E não são muitas, mas tem algumas que são gloriosas.